Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, primeiro programa Opinião de 2026. Satisfação imensurável estar com você, começando mais uma vez, mais uma jornada de trabalhos aqui pela TV, pela nossa querida TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, sabe? Eu espero que você esteja e se mantenha maravilhosamente bem, porque afinal de contas, motivos você, eu, Lorenberg, todos nós temos de sobra para começarmos esse novo ano. É um novo ciclo, é verdade, é um novo ciclo, mas o fato é que estamos startando um novo ano. E o programa Opinião, você sabe, não é? Quer de coração mesmo desejar a você o que há de melhor neste mundo. O que é melhor neste mundo, Paulo? Bom, cada um. Você tem as suas expectativas, eu tenho as minhas, nós temos as nossas, cada um, ao seu modo, tem as suas expectativas que, como do geral, não é? São as mesmas: viver bem, com saúde, ter paz, ter segurança, ter harmonia em família, ser feliz, não é? E essas coisas todas. Um novo ciclo se inicia. Então, a você que sempre acompanha a gente, estamos entrando num ano em que o Opinião vai comemorar daqui a pouco, daqui a 2 meses, 6 anos no ar com você. Eu espero que você seja muito feliz, mas muito feliz, que tenha muitas razões para ser feliz aí, não é? Junto dos seus, dos nossos, não é? Que sejamos felizes. Ok? Combinado? Então, feliz 2026 para vocês que queremos tão bem, que formam a audiência qualificada do programa Opinião. Professor Lorenberg Alves, 2 de janeiro de 2026. Pergunta que não quer calar. Como vai? Vai bem? Boa noite, meu caro. Muito bem, Paulo, muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E eu também. Este ano é atípico, né, amigo telespectador? Nós teremos carnaval, aliás, nós teremos Campeonato Brasileiro, que começa agora, nesse mês. Teremos carnaval, teremos Copa do Mundo e teremos eleições. Portanto, é um ano muito movimentado. Por essa razão, eu compartilho com o que disse o Paulo, desejando a cada um dos nossos companheiros, cada um dos nossos telespectadores, um grande e abençoado ano de 2026, cheio de coisas boas, mas coisas boas mesmo. Porque se o amigo telespectador estiver bem, todos nós estaremos bem também. Afinal de contas, você que forma a audiência do Opinião, é a razão maior do nosso trabalho. É por isso que estamos aqui. Lorenberg fala todo dia essa frase aqui, que é uma grande verdade, a razão maior pela qual estamos aqui sempre, de segunda a sexta, das 7h30, das 19h30 às 20h30, com sempre notícias, entrevistas interessantes que agregam valor ao seu dia em termos de informações, não é? Essa é a nossa missão e, atingindo nosso objetivo, nós estamos atingindo aquilo motivo pelo qual, principal, não é? A gente estabeleceu um compromisso lá atrás, há 6 anos, de bem informar com o programa Opinião. Então, muito bom, eu fico muito feliz. E quero dizer, Lorenberg, eu queria até convidá-lo a fazer comigo uma reflexão aqui, porque olha só, vamos lá. E aí eu gostaria que você ficasse bem à vontade para discordar de mim, ou concordar, enfim. O nome do programa é Opinião, e eu queria dar aqui a minha opinião nesse começo de ciclo, que é o ano de 2026. Fala-se muito, entra ano, sai ano. Eu espero que seja um ano bom, que seja um ano diferente, que seja um ano assim, que seja um ano assado. Eu penso comigo aqui, e eu sou um ser humano repleto de falhas, não é? Tento ser útil, tento ser agradável, tento ser um bom vivant
nos meus relacionamentos com os amigos, com as pessoas com as quais eu convivo mais, que são os meus familiares, os colegas de trabalho, enfim. Eu tenho essa opinião, não é nem achismo, é uma convicção de que o ano é novo, sim, mas se você que está assistindo ao programa Opinião, se você fizer as mesmas coisas que fez no ano de 2025, 2024, 2023 e assim para trás, mente falando, se você fizer o que sempre fez, você conseguirá, nesse 2026, aquilo que sempre conseguiu. Paulo, o que você quer dizer com isso, bicho? Eu quero dizer o seguinte, que a mudança que a gente tanto espera está dentro da gente mesmo. Por que eu penso isso? Porque muitas vezes espera-se muito do outro, espera-se muito do ambiente em que a gente convive, seja em casa, seja no trabalho, não é? E que as pessoas mudem para o nosso contentamento. E necessariamente não é assim que as coisas funcionam. Então, eu quero só fechar essa minha ideia de que tal se a gente fizer primeiro o dever de casa, que é se postando de uma forma diferente, mas tentando construir algo diferente, positivo, fazendo um exame de consciência bem honesto. A honestidade, ela é muito importante, porque aí você vai verificar, poxa, peraí, eu estou querendo que esse Lorenberg deixe de ser chato, deixe de ser isso, ser aquilo outro, mas e eu? Será que o problema não está em mim? Será que eu também não posso contribuir para que essa melhoria possa acontecer? Porque às vezes você pensa de um jeito, mas às vezes também pode ser que é diferente disso, que as coisas estejam exatamente em você, que as iniciativas podem vir de você e com isso você pode transformar, no mínimo causar um constrangimento. Por exemplo, se eu acho que eu estou errado, eu vou procurar melhorar. E aí, hipoteticamente falando, Lorenberg acha que ele também está certo e tudo, mas ele vê que eu estou me esforçando para melhorar, aí ele logo vai perceber, poxa, parece que tem alguém se esforçando para melhorar esse relacionamento. Gente, é só um exemplo que eu estou citando, que pode ser usado aí na sua casa, lá no trabalho, na relação que você tem, que talvez não seja melhor com algum dos seus parentes aí, não é? Eu sei de filho que não se dá bem com o pai ou com a mãe. Então é hora talvez de dar um passinho para trás. O perdão é sempre bem-vindo e é bíblico, não é? Em qualquer relação ou relacionamento. Então assim, é isso. Para que o ano seja diferente, que seja melhor, tentemos melhorar a nós mesmos, não é? Porque a partir daí a gente pode exigir mais do outro. É fácil? Não, não é fácil. O ego sempre acaba estorvando, as vaidades, mesma coisa, mas é aquela coisa, não é? Se a gente quer mesmo, de verdade, a gente pode se esforçar mais para conseguir. Aí sim o resultado vai ser diferente, vai ser melhor a relação. E não só não estou falando só de relacionamentos, não, de tudo. No trabalho, de repente, a perspectiva que você tem daquilo que você pensa sempre, que você sempre pensou, pode não ser o verdadeiro prisma, pode não ser o único prisma, podem ter outras vertentes, outros ângulos de observação, de visão. Enfim, tente melhorar-se no convívio interpessoal, aí em casa, no trabalho, no convívio com os amigos, enfim, aquela coisa. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, o mundo muda quando você muda. Então, essa é a minha dica. Eu tenho um bocado de defeitos, tenho isso também como meta para esse 2026. Tentar melhorar a mim mesmo, não é? Ser mais tolerante, ser mais bon vivant, que eu falo essa frase sempre, né? Ser bon vivant é isso,
tolerar mais, não é? Saber que todo mundo tem defeito e por aí vai. Eu queria deixar essa mensagem, meu caríssimo professor, para o começo de ano aí, porque a mudança que a gente tanto quer pode estar em nós mesmos, né? Paulo, olha, amigo telespectador, Paulo foi muito feliz, mas muito feliz mesmo. Nós estamos no primeiro dia útil do ano, embora numa sexta-feira, mas é o primeiro dia útil do ano e uma reflexão como essa vem exatamente a calhar. Depois que você passou o 31, final do 31, o dia primeiro, com ressaca ou sem ressaca, você depara exatamente com uma reflexão no primeiro dia útil do ano. E o Paulo foi muito feliz. Eu vou acrescentar algumas coisas, acrescentar apenas, trazendo uma frase que as pessoas, quando ouvem falar em Sócrates, imagine só aquela frase, eu só sei que nada sei. Mas a frase mais importante do Sócrates é a outra, não é essa. Essa é importante? É, mas não é a única e não é a mais importante. A mais importante é a que o Sócrates diz o seguinte: conhecer-te a ti mesmo. É aí que está o gancho. O Sócrates parte do princípio que você, para ter um bom relacionamento com o outro, para você ter uma boa conversa com o outro, você precisa conhecer você mesmo. Ao conhecer, todas as outras coisas facilitam. O problema maior é que, na maioria das vezes, nós, de uma forma geral, não nos damos o trabalho, ou melhor, não nos damos o tempo suficiente para conhecer nós mesmos. Quais são os nossos problemas? Quais são as nossas virtudes e quais são os nossos defeitos? Não há, amigo, não há ninguém, mas ninguém que não tenha defeitos. E não há também ninguém que só tem defeitos. Ele tem virtudes e defeitos. Há um determinado momento em que as virtudes afloram e há um outro momento em que os defeitos afloram. E aí vem um outro detalhe. O nosso conhecimento de nós mesmos se dá também em contato com o outro. Veja a liberdade. Se eu ficasse no meio da mata, sozinho no meio da mata, por 20, 30, 40 dias no meio da mata, eu não teria a menor noção de liberdade. Nada. Por quê? A noção e a importância da liberdade eu só a tenho em contato com o outro, amigos. Portanto, contato com o outro ou com outrem é imprescindível à nossa vida. É imprescindível à nossa vida. E esse contato faz com que nós venhamos a aprender um pouco mais, inclusive de nós mesmos. Muitas das vezes, nós só vemos o erro do outro. Embora nós dois aqui estamos trabalhando aqui já há quase 6 anos, vamos completar 6 anos. Mas eu sempre coloco na minha cabeça que os erros do programa é o Paulo que é o culpado. Eu nunca paro para ver, mas espera aí. Não, eu estou sempre certo. Eu sou o resumo de toda certeza e certo de tudo. Não é bem assim, amigos. Percebe? Não é dessa forma. Isso cabe também a um relacionamento de um casal. Às vezes o marido, às vezes o namorado, só vê o defeito da esposa e da namorada. Nunca ele percebe, poxa, mas será que eu estou agindo corretamente? Será que tudo que eu venho falando está agredindo o outro, está menosprezando o outro, está diminuindo o outro? Percebe, amigos? A gente precisa, aí eu volto para a antiga frase do Sócrates, conhecer-te a ti mesmo. Quando nós sabemos tudo de nós mesmos, quando nós nos conhecemos, a nossa vida é infinitamente melhor. Por que infinitamente melhor? Já há algum tempo, desde criança, eu colocava um monte de objetivos na minha vida. Um monte de objetivos. Chegava no final do ano, a parte daqueles objetivos não eram alcançados. E aí eu ficava preocupado, falei, mas peraí, o que eu fiz? Quando, na verdade, de um tempo para cá,
eu comecei a fazer um único objetivo só, ter um único objetivo na minha vida, ser uma pessoa melhor no minuto seguinte, ser uma pessoa melhor no dia seguinte. E aí eu percebi que aqueles objetivos terceiros, mas que são importantes para mim, eles passaram a ser conquistados com maior naturalidade. Porque o maior foco é ser uma pessoa melhor no minuto seguinte, no dia seguinte. Essa talvez seja a chave da nossa mudança. E aí o Paulo foi muito feliz também. A mudança parte do nós mesmos, amigos. Agora é melhor a gente ter clareza também. Nem toda a mudança é para melhor. Muitas das vezes mudou aqui, mudou acolá e às vezes mudou para pior. Até porque nós estamos num mundo muito maluco, assim, né? Que a verdade minha pode não ser exatamente a verdade do outro. E aí nós somos o quê? Se parar para pensar, dependendo do prisma, a gente é defensores de verdades que nem sempre são absolutas, né? Ou a gente acaba sendo defensores de irreais realidades. Então, assim, se é relativo, se pode ser relativo, por que não adotarmos o respeito como base, como bússola? Respeitemos. Tem uma frase aí que eu falo sempre aqui, não é? Que Lorenberg falou aí de Sócrates. Eu lembrava do Voltaire, que na verdade teve uma escritora, era uma escritora que ela escreveu, era uma biógrafa que havia já escrito algumas biografias, mas aí ela acabou escrevendo a do Voltaire também, não é? Isso no século XVIII, final do século XVIII, o nome dela era Beatrice Hall. E ela, ao escrever, né, ao estudar profundamente a obra de Voltaire, ela concluiu aquela frase que muitos falam, e todo mundo acha que é do Voltaire, né, que dizia assim que eu não concordo com absolutamente nada do que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizer. E isso para mim é perfeito, sabe por quê? Porque retrata o respeito que eu acho que a gente tem que ter, não é? Ela dizia isso, não concordo com nada que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizer. Então eu vou invocar aqui o Voltaire, né? A Evelyn Beatrice Hall, o nome completo dela, que foi quem disse isso pela primeira vez, baseando-se na obra do Voltaire, que não se chamava Voltaire, o nome dele era François Marie. Aí recebeu o apelido de Voltaire, não sei, cargas d'água, né? Mas enfim, tem essa frase aí que eu deixaria também como reflexão. E, por falar, antes de ir para o intervalo comercial, tem uma passagem bíblica também, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 3, todo mundo deve saber, os cristãos principalmente, que é aquela coisa, né, de que a gente muito critica e sem olhar para si primeiro, que é aquela frase que diz assim: filho, retire primeiro a trave do seu olho, para que assim você possa ver a trave que está no olho do seu próximo, do outro, do semelhante, enfim. Então veja, tire primeiro o cisco que está no seu olho, que aí, com o olho já aliviado, limpo, você poderá enxergar o hipotético cisco, sujeira que esteja no olho do outro. Então fica a dica, se é que você me entende. Então é bom sempre ter prudência, parcimônia e em todas as ocasiões, ainda que você não concorde, respeite, porque aí, não é? Quantas vezes aqui nessa bancada, Lorenberg e eu já discutimos no sentido melhor da palavra, mas com o maior respeito. O programa está há 6 anos no ar, vai fazer 6 anos, por conta disso, pelo trabalho que a gente faz, pelo respeito que nós temos um pelo outro e principalmente com a nossa audiência, que é formada por você, por todos que estão acompanhando a gente. Olha só,
o primeiro bloco do programa Opinião de 2026, a gente vai encerrando por aqui, é 1 minuto e meio no máximo, a gente retoma aqui com mais bate-papo, vamos falar de muita coisa ainda neste primeiro programa de 2026. Um instante só. Pois bem, cá estamos de volta, programa Opinião na sua TV Pantanal, dia 2 de janeiro de 2026. Satisfação estar com você, viu? E, pelo que eu estou vendo aí, Lorenberg não foi, eu também não fui, você que está assistindo aí também parece que não, o pessoal aqui da técnica também não. Não tem nenhum bilionário entre nós. Nós até que tentamos, mas não deu certo, não é? R$1 bilhão em cerca de, né? Porque você sabe que as apostas vão se avolumando. E aí eu fui lá, fiz a fezinha e tal. Todo ano na Mega Sena, na virada, eu fico, todos nós ficamos em polvorosa, né? Querendo, porque o dinheiro, infelizmente, tudo, quase tudo, não é? Gira em torno do dinheiro. O Falcão, aquele cantor brega, ele fala que dinheiro não é tudo, mas é 100%. Então, é uma grande verdade, não é tudo, mas é 100%. Quer dizer, com dinheiro você resolve muita coisa, né? Muita coisa, providencia muita coisa. Mas não deu certo dessa vez de a gente estar aqui, né? Até porque esse Lorenberg, você acha mesmo, Lorenberg, bilionário cuiabano, comentarista do programa Opinião, está ao vivo nesse instante no programa, mas nem pensar que ele estaria aqui. Estaria muito longe. Eu também acho que eu ia pedir, Lorenberg, dá um dinheiro aí para eu dar uma descansada. Enfim, o fato é que tem algum lugar aí deve ter bilionários, alguém aí com muito dinheiro no bolso por conta dessa mega da virada. Continue pensando, continue acreditando, né? Se não deu certo na loteria, tente trabalhar, porque o trabalho é o que vai, de forma muito certeira, te dar um tipo de retorno de uma forma mais tranquila, mais humilde, que não é aquela coisa toda, mas é pelo trabalho que a gente acaba conquistando todos os nossos ideais do ponto de vista material. Então, Opinião, o Lorenberg falou algo no primeiro bloco que eu fiquei aqui pensando, rapaz do céu, mas não é que é verdade mesmo? O ano vai ser muito corrido, Lorenberg, porque tudo isso acontecendo é muita coisa para a gente estar vivendo, ainda que não estejamos diretamente ligados. Em algumas das situações estaremos muito ligados. O futebol nem tanto, embora torçamos, mas quando a gente torce, é daqui, é de casa, é tal. A questão do carnaval, quem gosta, vai lá, curte tudo mais. A Copa do Mundo, o nosso país é um país que já foi considerado do futebol, logo tem um envolvimento e até emocional dos brasileiros. Já foi maior, mas ainda existe essa esperança, essa expectativa, né? Acaba refletindo no brio, na própria... na forma do bem-estar, né, da autoestima do brasileiro. E, na minha opinião, o fator mais importante que serão as eleições gerais de 2026, que também terão um papel preponderante. Aliás, esse fator sim será, na minha opinião, o mais importante de todos, porque será onde nós definiremos os nossos governantes, tanto nos estados como também no governo central, lá no Congresso também, não é? Então, e esses que definirão nossas políticas, as coisas que a gente pode, não pode, que a gente poder do trabalho, se tem trabalho, se tem melhores condições de vida, se tem remédio no postinho, médico no postinho, estradas boas, por aí vai. Então, por isso que eu centro no mês de outubro, talvez novembro também, por conta, se forem eleições com 2 turnos, não é? Mas a partir de outubro teremos aí
um acontecimento para nós histórico, onde vamos definir aí o nosso futuro. Só que isso não será só, o detalhe é esse, no mês de outubro ou novembro. As coisas começam a pegar fogo depois de maio, após as convenções no meio do ano, junho, julho, que aí, quando se formatam os nomes, as definições dos candidatos propriamente, que aí começa a campanha, ou começarão as campanhas eleitorais nos estados e também para o governo central, para o Congresso Nacional. Lohenberg, é um ano de puxado, não é? Teremos muitas emoções, envolvimento direto da população, porque no meio de tudo, Lohenberg, e aí eu queria deixar para você comentar, está o povo, que na ponta é o eleitor. Então ele está no meio disso, o candidato A, o candidato B aqui, o candidato A acolá, o candidato B acolá, cada um com a sua versão, com sua forma, com a sua, às vezes, narrativa, tentando conquistar. E aí ele está no meio, ele tem que decidir, tomar decisão, ou A ou B. E aí que ele tem que estar bem instruído para que não haja erro. Porque se houver erro, 4 anos para consertar, professor. Paulo e amigo telespectador, a gente não pode perder de vista, para o início de conversa, uma coisa só. Quem vai assinar a carteira de trabalho dos candidatos eleitos é você, amigo telespectador, é você, amigo eleitor. É você que vai assinar, que vai carimbar a carteira de trabalho dele. Se é um parlamentar e ele foi reeleito, foi você, amigo telespectador, amigo eleitor, que assinou ou que renovou o contrato de trabalho desse parlamentar. Se é um parlamentar federal, foi você que renovou o contrato de trabalho dele. Se é um senador, da mesma forma. Se é um governador, da mesma forma. Não é? Foi você que renovou o contrato de trabalho. Ah, vamos mudar tudo, vamos ter um novo parlamento, tanto estadual como federal, nós vamos ter um novo governador. É você, amigo telespectador, somos nós que vamos assinar a carteira de trabalho. Amigos, vamos agir como um empresário, um bom chefe de trabalho. Você acha que o chefe de trabalho, todas as vezes, contrata um trabalhador pelo sorriso que ele tem? Será que todas as vezes o empresário gasta uma fortuna com um conjunto de trabalhadores, porque aquele conjunto de trabalhadores cumprimenta ele, dá bom dia todo dia para ele, dá boa tarde, dá boa noite? Será que é por isso? Ou ele olha primeiro na sua conta bancária e ele percebe, olha, se eu tirar da minha conta bancária certa quantia em dinheiro para manter aquele conjunto de trabalhadores, eu preciso cobrar daquele conjunto de trabalhadores que venham ou que venha fazer com que aquele dinheiro que eu tirei volte para o lugar dele, com lucro. É isso que pensa o empresário, amigos. Ora, se é isso que pensa o empresário, por que não pensar da mesma forma o eleitor? Ora, se eu estou renovando o contrato de trabalho de um parlamentar, é porque esse mesmo parlamentar, na legislatura que está acabando, que acaba esse ano, na legislatura que acaba esse ano, ele fez um trabalho tão bom, mas tão bom, que eu aprovei. Veja, amigos, você é um empresário, amigos. Você está renovando o contrato de trabalho desse servidor, desse funcionário. Significa o quê? Que durante todo esse percurso, ele foi um excelente funcionário. Agora, se na sua concepção, esse parlamentar que veio pedir para renovar o contrato de trabalho dele, ele não agiu da forma como você imaginou que ele deveria agir, ele não correspondeu com as suas expectativas, qual é a iniciativa, qual é a função do grande empresário? É substituir por outro.
isso é tão claro na nossa vida, isso é tão evidente, por que que o eleitor não faz a mesma coisa? Faz um balanço, avalia qual seria o parlamentar, até porque quando é deputado estadual, deputado federal, você só vota uma vez. Qual seria o parlamentar que você gostaria de mantê-lo na Assembleia Legislativa, que você gostaria de mantê-lo na Câmara Federal? No caso do Senado, são 2 votos. Qual é o candidato ao Senado, que está na sua reeleição, que você gostaria de manter, até porque são 2 vagas no Senado, de manter no Senado? Então, essa é uma pergunta que você terá que fazer e você terá que responder. Mas procure conversar com as pessoas. Procure conversar dentro da sua casa, no clubinho da família ou no clube que você frequenta sempre. Procure conversar. Esqueça as brigas, que o eleitor não ganha nada com essas brigas, amigos. Nada. Enquanto o eleitor briga, os eleitores brigam, sabe o que fazem os parlamentares, os políticos? Eles marcam um jantar, marcam um almoço, marcam uma festinha e aí eles vão trocar figurinhas lá no jantar, lá no almoço, enquanto o eleitor está brigando aqui. Então, vamos colocar exatamente as coisas sobre a mesa para pensar muito, porque, como disse o Paulo, um erro que você cometer na urna, você só poderá resolver ou corrigir esse erro depois de 4 anos. 4 anos, amigos. É muito tempo. É muito tempo para quem está com um bom emprego. É muito tempo. É muito tempo mesmo. Então, assim, Lorenberg está coberto de razão. E aí é interessante que você não se envolva nas picuinhas, que eu chamo de picuinhas, essa narrativa, aquela coisa bem típica de campanha eleitoral, de, sabe, aquela dos xingamentos, das brigas. Vamos às propostas nuas e cruas, é o que eu sugiro. Por exemplo, do ponto de vista estadual aqui. Temos aqui 24. 24? 24. Vão ser 27, né? Na próxima. Não, 24 ainda. Serão 24. Ah, serão 24? Temos 24 deputados estaduais. 27 são os vereadores de Cuiabá. 24 deputados estaduais que vão pedir renovação de carteira. A Lorenberg falou muito bem, a analogia dele para com o patrão. Quem é o patrão? É aquele que paga. Quem é que paga? Aquele que assina a carteira. Quem que assina a carteira? Ele, eu, você que está assistindo aí. Aí virão aí esses atuais que vão pedir votos de renovação para que você volte a assinar a carteira deles. Esses são melhor avaliáveis, né? Porque você já sabe que eles tiveram aí um contrato de trabalho, eles cumpriram perfeitamente, deram respostas plausíveis, efetivas, ótimo, já tem critérios para terem suas carteiras renovadas, não é? Seus contratos renovados. Não deram conta do trabalho, não cumpriram aquilo para o qual você foi convencido a votar neles, assinar a carteira deles. Não, tem que ser honesto mesmo. Ó, senhor Lorenberg, deixa eu ver aqui. 4 anos, deixa eu ver se o senhor, na saúde, a população nossa aqui estava com muita esperança. O senhor esteve aqui prometendo tal, o senhor prometeu que ia ajudar a gente aqui tal, na casa do deputado estadual, ele necessariamente não aquele que leva o postinho de saúde, porque é uma atribuição mais do município. Mas também porque ele pode levar tanto a indicação como pode levar a emenda parlamentar. Hoje tem um instrumento da emenda parlamentar, né, que é impositiva. Ele pode, por emenda, definir asfalto. Ele pode defender causas que lhe dizem respeito, aposentados, os professores propriamente. Temos os professores que precisam ser melhor avaliados, melhor remunerados, não é? Que depende muito da Assembleia Legislativa, por exemplo. E eu estou falando dos deputados estaduais. Aí tem o âmbito federal, mesma coisa, os deputados, o que eles fizeram para ter a renovação na sua carteira?
defenderam causas, apresentaram proposituras, porque não é só isso também, apresentar propositura, não é? É defender as causas que lhes dizem respeito, defender isso que eu falei, os servidores públicos, como os professores e tudo mais. Então, concordo plenamente com essa analogia que o Lorenberg falou, que nós, que somos os patrões, que assinamos ou não a carteira de trabalho dos nossos parlamentares, né? Então, daqui a pouco teremos aí esse pessoal pedindo voto aí na sua casa, não é? Seja por meios eletrônicos ou de forma pessoal, de forma presencial. É onde entra o conselho do Lorenberg e também o meu conselho, que você avalie friamente, sem emoção, sem dentadura, sem muleta, sem cadeira de rodas, porque tem isso também, muita gente, por força da necessidade, não é uma crítica ofensiva, é uma crítica do momento, da situação. Não se deve se deixar levar por isso, alguém que ajudou, não é, com algum tipo de situação como essa. Tem que ser uma avaliação pelo coletivo. Então, assim, faça essa avaliação e aí você vai e decide se sim ou se não. Aí eu falei 2 que estão aí, né? Só que outros nomes virão, Lorenberg. Com certeza. E aí eu queria ter uma reflexão sua, porque há quem diga, e eu comungo desta opinião, de que quem está tentando reeleição tem uma vantagem enorme sobre os que vão tentar pela primeira vez. E é aí que eu acho que tem que ter honestidade mais apurada do eleitor, porque senão ele vai ficar sempre dependente daquele que comprovadamente pode não estar dando resultado, pode não ter apresentado a que veio. E tem outros aí querendo entrar que podem ser, são incógnitas, mas podem ser, o que nós temos de certeza que são esses que foram eleitos, podem não estar correspondendo àquilo que a gente tanto esperava. Paulo e amigo telespectador, o que o Paulo está falando é algo muito, a certeza maior de todos. E é verdadeiro, amigos. Se eu sou um deputado estadual, eu passei durante 4 anos na vitrine. Eu passei 4 anos visitando cada município, além de usar o poder legislativo como o meu maior instrumento. Tem dinheiro suficiente para eu manter a campanha durante 4 anos que eu passei na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. Além do dinheiro que eu tenho para manter a verba de gabinete, parece que são 65 mil reais, ainda são, né? Por aí. 65 mil reais. Veja, amigos, é dinheiro, é muito dinheiro. E aí, o parlamentar federal tem a verba do gabinete dele de 115 mil reais. 115 para manter o seu gabinete. Gabinete lá em Brasília e gabinete no Estado. Também mantém. Então nós estamos fazendo campanha durante os 4 anos, enquanto aquela pessoa que vem para concorrer já está em desvantagem. Já está em desvantagem. Sim. E você precisa ter muito cuidado com isso. Muitas das vezes, a desvantagens encobre tudo que você precisa saber. Olha, ele está em desvantagem, não vou votar nele, vou votar no cara da pessoa que está lá. Exatamente. O cara que tem mandato, ele tem, inclusive, isso que o Lorenberg falou, uma verba para viajar, ainda mais num estado com dimensões continentais, tal como é Mato Grosso. Esse está viajando sempre, com verba nossa, verba de gabinete, verba que ele tem lá à disposição para viajar. Muitas vezes tem avião, se não avião, mas tem um carro, um motorista e tudo mais, para gasolina, para ir, voltar. Então ele está mais presente. Agora, o cara que, de repente, está querendo entrar, ele não tem nada disso, ele tem que ralar aí para tentar. E uma pessoa simples, às vezes, com boas intenções, boas ideias, não é? Mas não tem essa estrutura aí. Por isso que eu acho que tem que haver uma consciência maior na hora de escolher. Eu vou ter que ir para o intervalo comercial, mas é coisa muito breve. Em 1 minuto e meio a gente retoma aqui o Programa Opinião, o primeiro Opinião desse 2026 aqui na TV Pantanal. Um instante só.
Muito bem, cá estamos de volta. Programa Opinião na TV Pantanal, canal 22. A gente aqui no primeiro, rapaz do céu, olha só, primeiro programa de 2026, não é? Que coisa maravilhosa. Eu lembro que não faz muito tempo, lá em 2020, no dia 28 de abril de 2020, cá estávamos chegando, professor Lorenberg, eu, Lorenberg, com a barba um pouco mais preta ou menos branca, né? Eu também não era tão grisalho, estou ficando, não é? Mas estávamos chegando aqui cheios de amor e boas ideias para fazermos o programa Opinião. E hoje estamos aqui caminhando para o 6º ano, abrindo mais um ano, que é o ano de 2026, e mais uma vez reforçando que você tenha um esplendoroso 2026. Não é? Paulo, mas poxa, eu tentei tanto 2026, dei tantos murros em ponta de faca, tentei daqui, tentei dacolá, e as coisas não engrenaram, não alavancaram. Eu lembro de uma frase que eu vi não faz muito tempo, e eu vou repetir aqui, vou falar pela primeira vez, não é? Que eu achei muito interessante, é que, Lorenberg, o avião só decola no final da pista. E isso não é sobre avião. Entendeu, né? O avião só decola no final da pista. Qual que é a pista? É essa aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, final da pista. Entendeu? Entendedores entenderão. Significa dizer que você vai continuar tentando, porque existe um propósito, um caminho, um percurso que você só vai vencer quando for a hora de que esse percurso estiver chegando ao final e você terá conquistado aquilo que sempre quis, seja o que for, trabalho, um novo relacionamento, seja lá o que for. Objetivos são os mais variados, né? Então, lembre-se dessa frase que eu achei fantástica: o avião só decola, só levanta voo no final da pista. Maravilhoso isso. Então, fica a dica, viu? Persista, insista e não desista, porque tem coisa boa vindo por aí e eu tenho certeza que você está nesses planos aí. Se você crê em Deus, os planos de Deus, não é? Eu creio. O Lorenberg, eu quero, neste último bloco aqui, rapaz, por conta do que nós conversávamos no bloco anterior, colocar aqui, eu vi algumas pesquisas nesse fim de 2025, eleitorais. Está cedo? Tá, para falarmos de nomes, para desenharmos cenários, só que sempre foi assim, sempre foi assim. Em véspera de ano de eleições gerais, sempre tem as eleições, até eleições municipais também, sempre tem as pesquisas, né? E eu entendo que elas podem não definir muita coisa, mas já são uma pequena amostragem, um retrato do momento, diziam os mais conhecidos, né? Os mais conhecedores da política, dos bastidores, dos tabuleiros políticos. O que apontam eu vi uma da Paraná Pesquisas e uma outra que não me lembro, o Instituto. As duas apontavam o mesmo cenário, não é, de que teremos aqui um ano com os nomes. Numa delas, nas duas, aliás, para o governo do estado aparecem lá os nomes do Wellington Fagundes, que é senador da República pelo PL, com uma boa vantagem em relação ao segundo colocado, que seria o Jaime Campos. Jaime Campos, não é? Que é do União Brasil. E em terceiro lugar, o Otaviano Pivetta. Eu não sei dizer com certeza se ele estava em terceiro. Quais são os nomes mesmo? Além do Otaviano, além do Wellington e do Jaime, tem São esses três e mais a Natasha. A Natasha parecia um pouquinho antes, mais encostada no terceiro, no Otaviano Pivetta. Natasha Slessarenko, filha da nossa querida ex-senadora Séries Slessarenko. Então, esse é um dos cenários. O outro, mesma coisa, quer dizer, haviam três tomadas assim, não é? Apontando isso. Muita coisa pode mudar, não é só, nem convenções houve, mas são campanhas com nomes já colocados aí
para o pleito para a assunção no Palácio Paiaguás, não é? No diz respeito à disputa para o Senado, tem uma situação assim que é desenhada, que assim, para uns são surpresas, para outros nem tanto, apontando aí o governador, o atual governador Mauro Mendes, que aparece bem, muito bem colocado aí, bem à frente são 2 vagas para o Senado em 2026, então a primeira vaga já bem desenhada que seria para o Mauro Mendes. Projeção, viu, gente? Não tem nada. E a segunda vaga, o segundo nome mais lembrado é de Janaína Riva, que é atual deputada estadual, a nora, inclusive, do Wellington Fagundes, e que também está ali pontuando bem no imaginário da especulação, ou seja, das perguntas que são feitas, das respostas dos eleitores nas pesquisas, não é? É um cenário que a gente tem falado há algum tempo já, Lorenberg, aqui, só que aí tem alguns nomes que estão mais para trás. O glorioso ministro da Agricultura, o Fávaro, aparece em 4º lugar nessa pesquisa do Paraná Pesquisas, e o Medeiros alterna entre 5º e 4º colocado. 3º? Não, exatamente. Quer dizer, o liberal Medeiros não está pontuando bem nessas pesquisas aí. Muita coisa pode mudar, o Jaime não definiu ainda, né? Embora a maioria das pessoas ligadas a ele dizem que ele deve disputar o governo, mas aí tem o Mauro... Aí eu quero jogar para você. Mauro Mendes, atual governador, tem compromisso de fio de bigode com Otaviano Pivetta, que não está empolgando ainda nas pesquisas, não é? E eu queria depois que você desse uma pincelada nesses 5 últimos minutos do programa sobre o quadro do Senado também aí, que aponta aí a Janaína Riva aparecendo na segunda posição, para a segunda vaga, já que o Mauro Mendes parece estar ali meio que consolidado nas pesquisas para a primeira vaga. Paulo e amigo telespectador, esse retrato que o Paulo trouxe de um determinado instituto, ele é repetido em todos os outros institutos, em todas as outras pesquisas. O Mauro Mendes nunca deixou de liderar as pesquisas, em todas elas. E lidera com uma vantagem enorme. Não é uma pequena vantagem, não. É uma vantagem enorme. Chega, por exemplo, a 36% das intenções de votos, enquanto o segundo está lá em 19%, 20%, 22%. Portanto, há uma vantagem muito expressiva. Ok, amigos? Enquanto a Janaína e o Mauro Mendes estão deslocados, o segundo grupo aparece muito distante, mas muito distante desses 2 primeiros grupos, desse primeiro grupo aqui, que eu estou mencionando. O Paulo disse muito bem, trata-se de uma pesquisa, amigos. A pesquisa é um retrato. É uma fotografia do momento. Fotografou aquele momento e o retrato é exatamente daquele momento. Amanhã, depois de amanhã, na semana seguinte, ou depois da janela partidária, esse retrato pode, veja o verbo que eu estou usando, pode ser diferente do retrato que nós temos hoje. Pode. Por isso que eu não estou usando a palavra deve. Pode mudar. Claro que pode, amigos. Uma campanha eleitoral requer uma série de fatores que contribuem para a derrota e para a vitória. Ninguém foi vitorioso por apenas um fator. Ninguém foi derrotado por apenas um fator. Mas é o conjunto de fatores que levam ou que leva alguém à vitória ou à derrota. Por outro lado, a gente não pode perder de vista, eu vou trazer aqui algo que eu já há algum tempo venho falando. Ora, o maior colégio eleitoral do estado é Cuiabá. E se nós acrescentarmos outros municípios do Vale do Rio Cuiabá, esse colégio fica muito maior, porque vai pegar Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Livramento, tudo isso.
vai ter um colégio muito maior. Então, esse colégio vai decidir a eleição. Amigos, não funciona desse jeito. Não funciona dessa forma. Porque em Cuiabá, o eleitorado cuiabano ou do Vale do Rio Cuiabá, ele, a grosso modo, é dividido em 4 setores desse eleitorado, em 4 fatias desse eleitorado. O primeiro deles é aquela fatia cuiabana, aquele tradicional, cuiabano mesmo, com a família tradicional cuiabana. Essa é a menor fatia do eleitorado cuiabano, é a menor de todas. A segunda fatia maior são as pessoas que chegaram aqui, ou 40 anos atrás, ou 20 anos atrás, ou 5 anos, 10 anos. É aquele chamado pau rodado, que já tem um certo tempo aqui, tanto é que ele tem filhos que nasceram aqui. Então essa é a segunda fatia do eleitorado. Essa segunda fatia tende-se a votar com a primeira fatia. Tende-se. Veja o verbo que eu estou usando, tende-se. Não há certeza absoluta nisso, não. Tende-se a votar. E uma terceira fatia é de alguém que chegou agora há pouco, está entre nós agora há pouco, ou daquele eleitor novo que tem 16 anos ou 18 anos, mas que é o primeiro voto dele. Essa é uma terceira fatia que está crescendo. Não é a maior, mas está crescendo. Essa terceira fatia tende-se a sair fora um pouco do roteiro dessas 2 fatias que eu mencionei no começo. E uma quarta fatia, que muitas pessoas pecam de não avaliá-la de forma correta. Eu estou falando exatamente daquele grupo de eleitores ou que nasceram ou que vivem, o que os seus pais vivem no interior. Vou repetir. Essa quarta fatia, que cresce expressivamente em Cuiabá ou no Vale do Cuiabá, essa fatia são filhos do interior ou que não nasceram no interior, mas chegaram aqui no estado de Mato Grosso juntamente com as suas famílias, com os seus pais. E os seus pais têm uma fazenda, têm um sítio, têm um comércio, têm alguma coisa no interior e não saem de lá. Mas essa fatia, essas pessoas saíram para cá, para Cuiabá, ou para estudar. E ao estudar e concluir o curso, profissionalmente eles se instalaram aqui. Essa quarta fatia, amigos, não pensa, não sonha, não tem os mesmos sonhos e não tem os mesmos desejos que as outras 3 fatias. Não tem os mesmos sonhos do cuiabano tradicional, não tem os mesmos desejos, os mesmos sonhos e as mesmas vontades da segunda fatia e nem da terceira. Sabe por quê? Porque o seu sonho, o seu desejo, a sua vontade e os seus anseios estão no interior. Vota essa fatia, embora em Cuiabá, vota com o interior. E aí alguém pode falar, mas professor, como que o senhor chegou a essa conclusão? Basta olhar o retrato da Assembleia Legislativa. Já contaram quantos cuiabanos ou pessoas que têm, políticos que têm origem no Vale do Cuiabá? São poucos, amigos. E o colégio eleitoral é grande. Um colégio eleitoral com voto suficiente para eleger 12, 14, 15 deputados estaduais. Por que não elege? Exatamente sobre esse desequilíbrio na balança do eleitorado do maior colégio eleitoral que tem no estado de Mato Grosso. Simplesmente isso. Então, se você não ficar atento a esse cenário do maior colégio eleitoral, você pode perder de vista todas as cartas sobre a mesa. Rapaz, olha só, Lorenberg, eu tenho que encerrar o programa já, mas dá tempo de fazer uma última pinceladinha. Lorenberg tocou no assunto aqui que
a gente precisa muito refletir sobre ele. Nós estamos na capital do estado. Vamos tentar, Lorenberg, me ajude aqui a lembrar os nomes dos parlamentares estaduais, estou falando de deputados estaduais, que são de Cuiabá, que foram eleitos aqui, que moram aqui, que foram eleitos aqui, não é? Pelo trabalho que já fizeram aqui e tudo mais. Vamos pegar Cuiabá, Várzea Grande e essa região aqui. Vamos pegar então. Beleza, vamos pegar aqui. Quem que nós podemos? Me ajuda aí, porque... Eduardo Botelho. Botelho, não é? O Lúdio Cabral. Lúdio. O Faisal. Faisal, Cuiabá, Lúdio, Cuiabá, Faisal. Botelho, Cuiabá também. O Paulo. Paulo Araújo. Paulo Araújo. Faisal, que é de... Eu já falo Faisal, né? Faisal, já falei. O Tardim, que é de Várzea Grande. Tardim de Várzea Grande. Tem mais gente aí, tem uma turma que é daqui de Cuiabá. O Diego Guimarães, que é do interior, mas ele tem a base aqui. E era vereador, 6. 6. Tem da nossa Baixada Cuiabana tem 6, acho que deve ter mais algum outro. 7 ou 8 no máximo, amigos. Que é pouco. Pouquíssimo. O maior colégio eleitoral. Pouquíssimo. Do estado, né? Pouquíssimo. Então isso também tem que ser colocado em questão, evidentemente que estou falando para o povo que forma esse eleitorado aqui da Baixada Cuiabana, especialmente Cuiabá e Várzea Grande. Porque esses caras, perdão da palavra, né? Esses parlamentares vão diretamente estar comprometidos com as causas daqui, não é? Não que os outros não estejam, já que são deputados estaduais, só que cada um tem suas cobranças lá, né? O povo do Nortão também. Aqui, esses foram eleitos com essas perspectivas. Gente, que eu vou ajudar vocês aqui, a classe dos servidores públicos, que é uma classe muito atuante, inclusive, pedem muito, então tem que dar respostas. E nós temos que pensar nisso, né? Porque Cuiabá não pode continuar perdendo, não. E está perdendo nos últimos tempos. E perdendo espaço. Se você observar historicamente as eleições anteriores, você vai perceber que Cuiabá há muito tempo está perdendo. Que o Vale do Rio Cuiabá está perdendo muito, mas muito mesmo. Então fica a dica. Paulo, é lobby por Cuiabá? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós estamos aqui na capital, né, e temos, Lorenberg trouxe de forma muito feliz essa avaliação, essa observação que faz todo sentido. Assim como você que está aí no Nortão, por exemplo, quer também, mas aqui, sou de Sorriso, quantos? Já tivemos deputados aqui, hoje não temos nenhum. Aqui, Sinop, mesma coisa, faz sua avaliação aí. Nós temos que eleger, no cômputo geral, bons nomes, que sejam deputados, no caso da Assembleia Legislativa, estaduais, que pensem no coletivo, no conjunto. Agora, todo mundo tem que fazer compromissos para conquistar o voto, né? E esses compromissos são feitos geralmente, por exemplo, aqui tem o pessoal da Baixada Cuiabana, que tem algumas causas que precisam ser debatidas e definidas lá no Parlamento Estadual. Então, aí o compromisso acaba sendo firmado. Só que nós estamos, Lorenberg foi muito feliz de dizer que estamos aqui, a Baixada Cuiabana está perdendo muito do ponto de vista dessa correlação lá de representatividade lá no Parlamento Estadual, e isso precisa ser colocado. Assim vale para os federais e assim vale para outros cargos também que nós teremos daqui a pouco. Então, para encerrar aqui, consciência, não é? Muita consciência para você. Vamos ficar atentos aí, daqui a pouco começam os debates. Vamos ver propostas de verdade, não é? Para que possamos chegar com maior clareza na hora de votar lá em outubro nos nossos representantes. É isso, por enquanto, o Programa Opinião vai ficando por aqui, o primeiro Programa Opinião deste ano de 2026, hoje, sexta-feira, nós vamos ficando por aqui, mas já deixamos o convite aí para que estejamos juntos segunda-feira, dia 5, não é? Segunda-feira a gente se encontra aqui às 19h30, né, Lorenberg? Até segunda-feira. Até segunda-feira. A gente se encontra às 7h30 da noite, abrindo assim uma semana inteira, porque essa aqui foi de festas, por conta de tudo o que aconteceu aí na virada e tudo mais. A gente se encontra segunda-feira às 7h30 da noite, que você se cuide muito bem, você cuide bem da sua família e tenhamos aí um esplendoroso, feliz 2026. Até segunda, fica bem, fica com Deus também.